estamos entrando, nós declaramos, a rede apostólica toda declarou como o ano da frutificação. O ano do quê? Frutificação. E aí nós precisamos dar uma conversada. Lamentações, capítulo 3, verso 21, diz assim, ó: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Feche seus olhos e peça ao Espírito Santo que ministre o seu coração. Querido Espírito, nós dependemos de Ti, nós precisamos de Ti. Tu és o Deus que mora em nós, nós somos o Teu templo, por isso nós te pedimos que ministres a nós de uma forma especial, que nos traga a realidade realmente de onde estamos e para onde iremos, e dá-nos a consciência de que sem a Tua direção nós nada somos. Ministra os nossos corações, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, chega esse tempo de Natal, viração do ano. Esse tempo ele traz muitos sentimentos e traz também impressões, os mais variados possíveis. O que para uns significa confraternização, oportunidade de rever familiares, amigos, oportunidade de traçar metas e etc. Para outros, a vontade que eles têm é que essa data passe o mais rápido possível e a rotina normal volte o quanto antes. Por quê? Porque não tem nada a comemorar. Mas esse desejo de que essa data passe rápido pode ser porque algumas coisas não deram certo durante o ano. Como eu disse anteriormente, pode ser coisas que nós pedimos, meta que nós traçamos para o ano e não aconteceram. E aí, nesse tempo de viração, de festas de final de ano, de viração de ano, essas coisas todas, elas vêm como um filme e passam na tela da nossa alma e provocam nessas pessoas que querem que passe de uma vez esse final de ano, ele provoca sentimento de perda, de derrota e de escassez. E essas lembranças, queridos, por muitas vezes machucam. Sem sombra de dúvida, machucam. Por quê? Durante o ano temos nossos aborrecimentos, mas como nós estamos na lida, a gente não vai levando e não parece que não nos machuca tanto. E as rotinas diárias fazem com que nós levemos em frente, toquemos em frente. Mas nessa época de final de ano, as lembranças, quem sabe, de um casamento que ruiu, de oportunidades que foram perdidas, da quebra de um relacionamento que doeu muito, ou de alguém que foi embora de uma hora para outra, sem explicação. Embora que eu digo, pode ir para outra cidade, ou partido realmente morrido. São tantas coisas que nos trazem lembranças e muitas vezes nos aperta a alma, nos traz tristeza. E é nesta época que sentimos que não ter alcançado o que tanto sonhamos. Porque tem gente que faz um monte de planos, né? Não, em fevereiro já começo uma malhação, vou chegar em julho lá com 10 quilos a menos, aí quando chega em julho está 5 quilos mais gordo. Aí é uma decepção total. Então, são tantas coisas que as pessoas traçam. Só que muitos planos traçados são utopia. Por exemplo, se a pessoa dissesse, ó, esse ano eu compro uma Ferrari, mas ela não tem nem uma bicicleta ainda. Podemos ver que é um sonho impossível. Então, tem pessoas que traçam metas, traçam sonhos que vão trazer realmente decepções. Infelizmente. Então, queridos, essas decepções todas, elas doem. Muitas vezes doem demais. Mas aí vem uma pergunta: o que fazer? Porque eu não vim aqui, ou vocês não vieram aqui para ouvir. Não. O que fazer por muitas vezes essas coisas que não deram certo? Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, para a Bíblia, nós vemos que Jeremias também tinha a sua lista de dissabores. Ele tinha uma lista de coisas ruins. Mas depois de apresentar esta lista detalhada a Deus, Jeremias admite que o mergulho em cada item, ou seja,
relembrar cada coisa ruim que aconteceu só lhe agravava o problema. E aí, ele escreve ali em 3:20, um pouquinho antes do 21, diz assim, ó, eu nunca poderei esquecer aqueles dias tão horríveis, quando me lembro, perco até a vontade de viver. E quantas pessoas fazem isso? Fazem alianças muitas vezes, dizem assim, ó, eu não sei viver sem ti. Se você se for, eu também vou. É aquelas coisas todas. E aí a pessoa vai, aí a pessoa rompe o relacionamento e a pessoa perde o chão. Por quê? Porque se aliançou e vai viver de recordações do passado. E é nessa hora, então, que Jeremias, depois dele pensar isso, depois dele mostrar, levar até Deus a lista de todos os seus dissabores, é ali que Jeremias toma a grande decisão da sua vida. E aí é o primeiro versículo que nós vimos. Quero trazer à memória o que me pode ou o que pode dar esperança. Tem tanta coisa que vai nos dar esperança. Não precisamos olhar para as coisas ruins que passaram. Então ele diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. A partir desse momento, Jeremias muda o foco. Jeremias encontra em Deus o consolo, encontra em Deus bondade, suprimento e, acima de tudo, misericórdia. Ou seja, Jeremias conseguiu enxergar um futuro melhor tão somente pela misericórdia de um Deus bondoso. Agora, guarde isso, de um Deus bondoso que não tem prazer em nos ferir. Por isso que nesses últimos 3 meses, praticamente, nós conversamos muito, nós trabalhamos muito sobre quem manda nesse planeta, o planeta Terra, ele foi dado por Deus a nós, a cada um de nós. Nesta Terra, nada nos acontece sem que nós deixemos. E é interessante, nem Deus interfere. Se Deus pudesse, não é que ele não possa, ele não pode porque ele disse que a terra é nossa e nos deu o livre-arbítrio. Tanto é que daí, no Jardim do Éden, quando Eva toma a decisão de comer do fruto da árvore proibida, Deus nada fez. Por que ele nada fez? Porque ele tinha dado a terra a nós, ao ser humano. E aqui neste planeta, nós tomamos as decisões e com as decisões vêm as consequências, sem sombra de dúvida. Toda decisão vai gerar uma consequência. É que nem a lei do empuxo. A força para cima é a mesma força para baixo. O volume que é empurrado para baixo da água é o mesmo que vai forçar para cima. Tudo quanto nós fizermos, toda decisão que nós tomarmos, nós vamos ter as consequências, boas ou ruins. Então, queridos, essa visão de Jeremias foi o divisor de água em sua vida, porque a visão do passado só lhe trouxe o quê? Pesar. É por essa razão, queridos, que o apóstolo Paulo declara em Filipenses 3,13, que já conversamos, já ministrei sobre essa passagem específica, ele diz assim, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando em direção ao quê? Ao alvo, à soberana graça do meu Deus. O que passou, passou. É uma coisa interessante. Tem muitas pessoas que são museus. E até parece uma redundância, deixe o passado no passado. Só que o passado ele tem guiado, o passado tem dirigido e o passado tem ditado as ordens para muitas, e não são poucas não, são muitas pessoas mesmo que vivem hoje. Por quê? Não conseguem esquecer o que lhe aconteceu. Eu não consigo perdoar o que me fizeram. Meu Deus do céu. Está levando uma carga que não é para ele levar. Então, essa foi uma visão que mudou, foi um divisor de águas na vida de Jeremias. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, Jeremias decidiu olhar para frente. E lá na frente, ele encontrou o seu Senhor, lhe ajudando a endireitar as veredas
que se tornaram tortas por causa dos problemas da vida. O propósito de Deus para nós, ele é perfeito. Agora, o que acontece? Muitas vezes, o que acontece? Nós, pelos problemas da vida, vamos entortando esses propósitos. Não que os propósitos de Deus possam ser entortados, mas para nós colocarmos em prática, vai se tornando impossível. Por quê? A gama de coisas que vão acontecendo, eles fazem com que nós venhamos a sair do propósito de Deus. Então nós precisamos olhar para o alvo, olhar para Cristo e saber que na cruz do Calvário ele já pagou os nossos pecados, ele já levou todas as nossas iniquidades e ele já se fez maldição para que nós fôssemos abençoados. E a Bíblia diz que ele se fez pobre para que nós pudéssemos ser ricos em todas as áreas. Amém? Amém, queridos? Então veja bem, o meu desejo sincero, e é sincero mesmo, é que neste novo ano de 2019, você consiga fazer o mesmo que Jeremias e que Paulo fizeram. Deixar o passado no passado. E, como disse Jeremias, uma coisa faço Paulo falou, esquecendo-me das coisas que passaram. E Jeremias diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperanças. Eu creio que todos nós temos palavra de Deus para a nossa vida. Alguma hora, em algum dia, alguém profetizou sobre a nossa vida, alguém trouxe uma palavra sobre nós, nós tivemos um sonho, nós tivemos uma visão. E, queridos, pode não ter acontecido ainda, porque nós não estávamos prontos, nós não estávamos maduros para receber isso. Mas nós estamos entrando num tempo, se nós formos olhar para todo o cenário brasileiro, todos estão falando isso. Hoje eu ouvi várias mensagens de pessoas que já fizeram a viração do ano no outro lado do oceano. E todos, sem exceção, eles declaram, falando em português, é óbvio, que o que aconteceu no Brasil não tem como nós dizermos que não tenha sido a mão de Deus. É um tempo novo. E a Bíblia mesmo declara ali em Gênesis capítulo 12, abençoarei os que te abençoarem. Abraão estava falando sobre os que abençoarem o povo judeu, o povo de Israel, a Jerusalém. E nós conseguimos tirar uma ideologia que estava nos levando para o abismo real. E hoje, colocar o quê? Alguém que tem Deus, pátria e família como pilares. E é interessante, nós, por 7 anos, terminou agora os 7 anos, foi 2012 a 2018, começo de 2019 agora, 7 anos, que nós profetizamos sobre restabelecendo o altar de Deus na família. E é interessante que, terminando os 7 anos, é eleito um governo que estabelece o ministério da família, que será comandado por uma advogada que é pastora, que ama a família, que tem trabalhado muito com mulheres que são abandonadas, que são violentadas, que são abusadas por tantos homens. E ela tomou essa luta para ela. E hoje ela é a ministra da família. É pouco? Não é. 7 anos orando, fizeram ou já estão dando resultados. Posso ouvir um amém? Então, querido, nós declaramos que 2019 é o ano da frutificação em todas as áreas. Mas, por que eu falei tudo isso antes? Mostrei Jeremias, porque nós não podemos multiplicar, nós não podemos frutificar, nós não podemos avançar se nós tivermos pendências. Não tem como, não há. Nós precisamos primeiro acertarmos a nossa vida com Deus, a nossa família, a nossa vida com a família, a nossa vida com quem quer que ela não esteja certa, para que nós possamos então entrar nesse ano da frutificação, nesse ano da multiplicação. E aí, peguei uma passagem de Lucas,
capítulo 5, versos do 1 ao 11, que diz assim, ó, e aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, ou mar da Galileia, e viu estar 2 barcos juntos à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes, já tinham pescado. E entrando num dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao alto mar, ou seja, vá de novo para a parte funda, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os viessem ou fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique, ou seja, quase afundavam de tanto peso. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que haviam feito. E de igual modo também de Tiago, João, filhos de Zebedeus, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Esse texto, queridos, resumindo, nos fala o quê? Da pesca milagrosa. A cada ano que chega, Deus tem um propósito específico para esse novo ano. Mas guarde isso. O tempo para Deus avança quando seus propósitos são cumpridos. Deus não tem o nosso tempo, o cronos, a cronologia. Para Deus não há passado e nem futuro, mas sim um eterno presente, porque Ele é onisciente. Mas o tempo para Ele passa quando seus propósitos são cumpridos. Tanto é que Jesus Cristo, diz a palavra de Deus, que Ele veio, que Ele nasceu na plenitude dos tempos. Ou seja, todos os propósitos haviam se cumprido até Cristo nasceu. Para Deus o tempo, então, avança quando seus propósitos são cumpridos. E, queridos, mais uma vez falando, a cada ano que chega, Deus tem um propósito específico com este novo ano. Eclesiastes 3, capítulo 3, verso 17, parte B, diz assim, ó, porque há um tempo para todo o propósito e para toda a obra. Tudo tem um tempo. Toda vez que nós atropelamos esse tempo, nós temos problema. E é interessante, isso já foi feito experiências e tudo, uma borboleta mesmo. Se nós formos ver ela saindo do casulo, nós vamos ver que ela sofre muito. É uma coisa assim bizarra. Mas se nós formos ajudar a borboleta a sair do casulo, ela não voa. Por quê? Ela não conseguiu fortalecer as suas asas. Então tem um tempo certo para a borboleta nascer. Isso é só um exemplo. É uma fruta mesmo. Quantas frutas nós compramos no mercado que não tem gosto nenhum? É uma coisa sem sabor. Por quê? Foram colhidas muito cedo para poder transportar e tudo e não apodrecer. Chega no mercado, é um amadurecimento forçado e não tem gosto. Por quê? Fora de tempo. Então tudo fora de tempo não tem gosto. Então cada ano que chega é um novo ciclo e uma nova oportunidade que Deus nos concede. Como na história da pesca milagrosa, relatado por Lucas, que nós vimos, Lucas capítulo 5, versos do 1 ao 11, Pedro tinha trabalhado a noite inteira e não havia pescado absolutamente nada. Mas depois de Jesus ensinar a multidão que dentro do seu barco,
Por que ele teve que ir para o barco? Porque era muita gente comprimindo ele, então ele foi um pouquinho mais longe, para dentro do mar. O que acontece? Jesus diz a Pedro assim, ó: ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. E Pedro respondeu, óbvio, porque Pedro sabia pescar. Pedro era pescador, era a profissão dele. Ele respondeu: mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiamos em tua palavra, ou confiando em tua palavra, lançarei as redes. Se nós formos ver esse texto da pesca milagrosa, ela nos ensina algumas coisas bem interessantes. A primeira, Pedro era experiente, era pescador, mas não seguiu a sua capacidade intelectual, seu conhecimento adquirido pela sua experiência. Quando Jesus disse, vai mais para o fundo e lança a rede, ele não chegou e começou, mas espera aí, eu pesco todos os dias, sei que não é hora de pescar, não tem como pescar, eu não vou lançar rede nenhuma. Ele sabia qual era a melhor hora, Pedro sabia. Pedro sabia também qual era o melhor local para se pescar. E as melhores condições e a melhor forma de pescar. Ou seja, ele era pescador por profissão. E Jesus era um artesão por profissão. Não tinha nada uma coisa a ver com a outra. Então, quem conhecia de pesca era Pedro. Mas ele não bateu o martelo. Ele não disse, ó, quem sabe sou eu, não vou. Não. Ele obedeceu ao mestre. Segunda coisa, Pedro não seguiu as suas emoções. Ele tinha pescado a noite inteira, pois a noite era o momento mais propício para pescar no lago de Genezaré. E nós também vemos, ó, João, capítulo 21, verso 3, parte B, diz assim, ó, foram e subiram logo para o barco e naquela noite nada apanharam. Ou seja, eles eram pescadores e sabiam que se pegava peixe à noite. Não pegaram nada. Pelo visto, os negócios estavam ruins. O mar não estava para peixe. E por isso, Pedro devia estar desanimado. Mas o que eu disse? Pedro não seguiu as suas emoções. Terceiro, Pedro não seguiu a sua vontade, mesmo depois de trabalhar a noite inteira e não ter apanhado nada. E além de tudo isso, queridos, tinha a multidão, uma multidão na beira do lago, fazendo barulho. Algum peixe estaria por ali? Foi. Correram todos, foram todos se esconder, muito barulho. Então, aquele lugar não era favorável para se pegar peixes. Depois de uma noite, às claras, passaram a noite em claro, trabalhando em alto mar, depois de já terem lavado as suas redes e provavelmente já guardado todo o material de pesca, depois de ter escutado a pregação de Jesus, a única coisa que deveria passar na mente de Pedro era o desejo de descansar, dormir. Aí vem o 4. Porém, Pedro fez aquilo que Jesus orientou. Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Jesus não disse assim, ó, tente jogar aqui, pode ser que dê. Não, lance as vossas redes para pescar. Pedro, queridos, nos mostrou que aquilo que importa não é o que nós pensamos, não é o que eu penso. Ah, eu acho que. Ah, eu estou sentindo que. E muito menos a nossa vontade. A minha vontade é essa. Não. Pedro nos ensina que o que importa são nossas decisões, são nossas atitudes, que quando são estabelecidas sobre a palavra de Deus, somos bem-sucedidos. Da união da palavra de Deus e do Espírito, vida é gerada. Quem começa orando a palavra, já começa com a resposta. Isso é Bíblia. Simplesmente isso. Muitas pessoas falam que seria uma contradição, um absurdo, fazerem nas suas vidas diferente do seu entendimento. Ou seja, Pedro sabia pescar,
Como é que ele ia lançar a rede depois de um barulhão daquele e depois do sol já estar alto? Era o que ele entendia, não tinha como pegar. E muitas pessoas acham realmente que é uma contradição. Elas fazerem algo contrário àquilo que elas entendem, que elas sabem, que elas foram formadas. Ou acham contradição também fazerem aquilo diferente daquilo que sentem ou diferente daquilo que querem, da sua vontade. É impossível. Muitas pessoas, por causa da sua racionalidade, elas deixam de receber a bênção. Porque ali em Hebreus capítulo 11, verso 1 diz o quê? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Por exemplo, Atos 16, 31, falando sobre salvação. Pedro e Silas, eles chegam e dizem... É Silas que estava com Paulo na cadeia? Era, né? Paulo e Silas. É. Eu troquei por Pedro, porque eu estou falando de Pedro. Mas é Paulo e Silas. Paulo e Silas, eles falam para o carcereiro de Filipe, eles dizem o seguinte, ó, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O carcereiro não tinha crido ainda, o carcereiro não viu a sua família salva, mas ele acreditou. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Isso é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Então, se Pedro pensasse assim, que era uma contradição fazer uma coisa que eu não estou sentindo, ele jamais teria experimentado o grande milagre da pesca milagrosa. Pedro mostrou exatamente o que é a verdadeira fé. Ele disse, ó, aqui eu já passei. Sob a tua palavra lançarei as redes. O Senhor falou, eu lanço. Mesmo que, quem sabe, lá no fundo, uma duvidazinha. Se não der certo, o problema é seu. Foi o Senhor que falou. Mas ele obedeceu, lançou e pegou muito peixe. Pedro não lançou as redes com base no seu conhecimento, senão ele não teria lançado. Nem com base na sua vontade ou sentimento, porque a vontade dele era estar dormindo, descansando. Mas Pedro lançou as redes com base naquilo que Jesus disse. Guarde isso daqui, ó. Fé não são pensamentos. Fé não são ideias. Fé não são sentimentos. Nada disso é fé. Fé são decisões. Eu decido o quê? Fé são atitudes. Porque não adianta crer e não colocar em prática. É o que Tiago diz. Não adianta você dizer assim, ó, me mostra a tua fé que eu mostro as minhas obras. Não. Fé sem obras são mortas. A fé sem obra é morta, não tem como. Fé são ações baseadas na palavra de Deus. Então, queridos, por mais que 2008 ou 2018, 8 está longe, não tenha sido um bom ano para você, creia que este ano de 2019 será o ano em que colheremos, onde por muitos anos semeamos e não ceifamos. Pode ser que você tenha orado por muitos anos pela salvação da sua família. Quem sabe você tenha sonhado por muitos anos por um objetivo, por um alvo, por uma conquista e não conseguiu. Esse ano nós temos profetizado, juntamente com toda a rede apostólica, que colheremos onde por muitos anos semeamos, ou seja, oramos, jejuamos, declaramos e não ceifamos. Amém? Esse é o ano em que Deus fará maravilhas nas nossas vidas. Cremos nisso. E as coisas todas estão cooperando para isso. Mudança na nação, amizade, abençoando Israel, as bênçãos virão. Tudo isso está concluindo, acertando, para que nós tenhamos realmente um 2019 de excelência. Posso ouvir um amém? 2019 será o ano de rompermos, o ano de avançarmos e de conquistarmos. 2019 será o ano para voltarmos a lançar as redes onde não colhemos nada no passado. Mas aqui não deu nada. Vá de novo que vai dar em nome de Jesus. Amém? Por isso nós declaramos que em 2019 haverá frutificação. A
palavra para você é: volte a sonhar, volte a acreditar, volte a projetar coisas grandes. Posso ouvir um amém? Não desista. Volte a lançar as redes e certamente a colheita virá e virá em abundância. E a palavra é essa, ó. Haja, ó, não desista. Haja de acordo com a promessa para este ano, que é, ó, 2019, ano da frutificação. Amém? Então a palavra, Jeremias, juntamente com Paulo, nos dizem: deixe no passado o passado, traga à memória o que pode dar esperança. E com Pedro nós aprendemos a não agir pelas emoções, pelos sentimentos, nem pelo que nós sabemos, mas agir pela palavra que Deus nos tem dado. Então esse é o ano em que nós podemos ter um ano de frutificação, um ano de multiplicação, um ano de avançarmos e colhermos aonde nunca colhemos e termos realmente as nossas orações respondidas. Posso ouvir um amém? Feche seus olhos. E veja, pare e pense um pouquinho e veja se decepções neste ano ou nos anos passados não estão impedindo de você avançar. Se decepções, se pendências não estão impedindo você de conquistar, de ser abençoado, de poder colher. Se quem sabe suas palavras negativas têm enterrado os seus sonhos. Se você sonha desde criança e as consequências, circunstâncias da vida fizeram com que você enterrasse esses sonhos. Esse é o tempo de desenterrar, esse é o sonho, esse é o tempo de voltar a sonhar, esse é o tempo de ver os seus sonhos realizados. Mas deixe o passado no passado. Não olhe mais para você como um derrotado, não olhe mais para a sua família como uma família que não tem jeito, não olhe mais para o seu emprego como um emprego que não dá certo, mas comece a olhar realmente para Jesus Cristo e comece a mudar. Nós profetizamos por 7 anos o altar de Deus na família. E hoje, no final dos 7 anos, nós temos um governo que estabelece um ministério da família. Muitas coisas vão mudar e as coisas também mudarão para você. Basta que você olhe para Jesus, olhe para o autor e consumador da sua fé. Assim como Pedro não se moveu por sentimentos, não se moveu pelo conhecimento, não se moveu por tudo quanto dizia para ele que não tinha jeito, mas ele se moveu pela palavra que Jesus deu. Vá mais para o fundo e lança suas redes para pescar. Esse é o nosso tempo. Esse 2019 que está iniciando, porque o ano vira, o dia vira quando o sol se põe. E agora, há pouco o sol se pôs. Nós hoje, biblicamente falando, já estamos em 2019. Então, receba este ano com atitude de fé. Restaure, ressuscite, desenterre os seus sonhos e comece a profetizar que este ano você realmente vai ser uma pessoa que frutificará, que multiplicará, que colherá em abundância. Pai, nós te louvamos pelo ano de 2018, porque mesmo não tendo visto coisas acontecerem materialmente, nós vimos que as respostas às nossas orações, elas começaram a se concretizar na eleição de um governo, no estabelecimento de ministérios, que todos eles, ó Pai, concorrem para que a tua palavra se cumpra, a palavra que nós profetizamos por 7 anos. E nós declaramos sempre, o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos que o altar de Deus estava sendo estabelecido na família.
E, ó Pai, que isto sirva de exemplo, que isto sirva de motivação para cada um de nós, que temos orado por nossa família, que temos orado por objetivos, que temos orado, ó Pai, por sonhos, que eles possam começar a se concretizar a partir deste ano, que realmente, ó Pai, esses sonhos desenterrados, que realmente, ó Pai, nós olhando para Cristo como autor e consumador da nossa fé, nós crendo em sua palavra, nós profetizando, nós verbalizando aquilo que nós cremos, este ano seja um ano de excelência. Realmente 2019 seja o ano da frutificação na vida de cada um de nós, em todas as áreas, profissional, sentimental, espiritual, que realmente nós possamos, neste ano, colhermos em abundância, de tal maneira, assim como os discípulos encheram 2 barcos e quase ia a pique, porque era muita colheita, nós sejamos da mesma forma, o que colhermos possa ser sobejo, sobre, que nós tenhamos que ajudar outros, abençoar outros com a colheita que o Senhor vai nos dar, em nome de Jesus. Obrigado, ó Pai, pelo 2018, e nós recebemos o ano de 2019, dizendo que todo o comando, todo o controle, toda a direção das nossas vidas pertence a Ti, e nós recebemos esse ano como uma dádiva Tua, declarando que neste ano nós seremos bem-sucedidos. Declara assim, ó, que Yahvé nos abençoe, que Yahvé sobre nós levante o seu rosto, que Yahvé nos dê shalom. Queridos, shalom é a verdadeira paz, a paz que excede todo entendimento, a paz em todas as situações, a paz que nos leva sempre a descansar em Deus. Amém? Que realmente 2019 seja um ano de excelência. Glória a Deus. Aleluia.